Bom, oi gente, hoje eu vou estar aqui ensinando como fazer uma cabeça, como fazer um corpo e como fazer cabeça de vários jeitos também. Eu vou estar aqui ensinando a vocês como fazer. Bom, primeiro então vocês vão fazer um círculo. Ó gente, eu fiz aqui uma bola, né? Não precisa ser tão perfeita e também pode ser até um pouquinho oval. Só que oval de lado, gente, não pode ser oval de assim, entendeu? Ó, daí vocês vão pegar aqui no meio, quer dizer, no meio não, vocês vão pegar do lado, vocês vão fazer uma linha um pouco reta, só um pouquinho. Ó, gente, quer dizer, vocês vão fazer assim, ó, vou terminar. Mesmo que seja covarde, não foi isso que me fez falar primeiro. Esse foi o erro que você cometeu hoje. Achar que eu falaria primeiro. No pinto, É melhor a gente dar um tempo. É o mínimo que você pode fazer. Porque eu acho que eu mereço isso. Ou não mereço. Merece sim. Merece. Eu fiquei com medo de ele ter uma... Gente, também tem gente aí que faz assim, né? Mas eu vou estar ensinando como fazer rosto, né? E eu não sei aqui, só mostrei essa parte aqui. Desenhista também usa isso daqui também para fazer rosto, né? Que eles fazem assim também, né, gente? Tem como usar assim também. A minha cachorra tá latindo. Aí deixa. Ó, daí, ó, vocês vão fazer assim, ó. Minha cabeça tá um pouco de lado, porque também eu não tenho noção de como eu vou fazer. Ó, gente, faz assim, ó, na sua cabeça aí. Que você tá aí copiando, faz assim, né, bem assim. E pra fazer os olhos, a primeira coisa que você deve fazer no seu desenho, os olhos. Ó, gente, faz assim, ó. Tem 3 tipos de olho que também que você pode fazer. Eu faço assim, ó, faz uma bola, só que não completa ela, só faz assim, ó. Faz mais ou menos a metade, um pouquinho a mais da metade, e ela também não precisa ser uma bola, gente. E se quiser faz mais grande, porque eu meio que fez um pouquinho pequeno aqui, ó, gente. Daí vocês vão pegar uma linha, aqui uma linha assim, vocês vão fazer um negócio meio grosso aqui do seu olho. Eu não vou pintar muito bem porque eu tô de caneta, daí vai gastar muito mais a caneta se eu pintar muito mais forte. Então eu vou pintar assim, ó, gente. Não vou pintar tão perfeito. Daí pra fazer, ó, tem muita gente que não sabe fazer aí, né, a bolinha que tem no nosso olho, que eu vou até aqui mostrar a bolinha. A bolinha que nós temos, calma aí. Aí deixa. Não dá pra mostrar porque eu tô aqui, né? Agora não dá mais pra virar. E a gente vai ficar assim, ó, gente. Ó, vou deixar assim. Aí. Ó, daí vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram aqui. Totalmente pra mim vai ser mais difícil pra mostrar com a câmera, então eu vou por outra parte. Mas fazem a mesma coisa que vocês fizeram aqui. Não pode fazer diferente, tá, gente? Porque senão o seu olho vai ficar um pouquinho, sabe, né? Acho que vocês já sabem que vai ficar um pouquinho feio. E fazem na mesma direção que esse daqui, tá? Ó, gente, fiz aí a mesma coisa, eu fiz meio que um pouquinho diferente, porque nem todos conseguem fazer igual. A gente, eu vou fazer aqui, ó. Fazer bem assim.
Ó, vai ficar bem assim, ó, gente. Não vai ficar diferente, não. Ó, calma aí. Você não vai correr hoje? Ó, daí aqui, ó, vocês vão fazer uma bolinha, faz ela meio grande, tá, gente? Ó, faz assim. Faz oval. Ó, gente. Será que eu peguei pesado? Aí, ó, vai ficar assim, ó. Já tá pegando o formato de um olho já, gente. Agora eu vou ficar assim, ó. Pro nariz, tem muita gente que tem dificuldade de fazer nariz, eu vou estar ensinando aqui. Ó, tem 3 tipos de nariz também, gente. Ó, tem esse, que é só isso. Calma, não é assim, não. É um pouquinho menor. Ó, tem nariz assim. Daí tem nariz assim, que eu não acho bonito, não. Eu não uso o nariz assim, não. E tem esse nariz aqui, ó, que eu vou fazer agora. Só que esse nariz é só pra desenho realista. Então eu não vou usar aqui agora. Eu não sei fazer muito bem ele. Ó, gente, mais ou menos assim. Esse nariz não é nem um pouco bonito. Mas eu vou fazer aqui o nariz que eu mais costumo usar, que é o nariz assim, ó. Ó, não é muito bonito, mas é o que eu mais sei fazer. Ó, gente, daí vai ficar assim o seu desenho. Daí, ó, eu costumo fazer um negócio assim, ó, para o desenho ficar mais bonito. E tem muita gente que tem dificuldade de fazer a boca. Até porque também tem boca aberta. Boca aberta eu faço assim, ó, gente. Aí, eu faço um risco assim, meio um pouquinho de uma bola, né? E daí eu faço assim, que é uma boca aberta, né? E os dentes, tem muita gente que faz dente, dificuldade de fazer dente. Na minha sala quase ninguém sabe fazer dente. Faço assim, ó, dente. Daí pra fazer língua, eu faço assim. Eu faço assim, ó. A língua eu faço assim, mas eu faço uma boca fechada. Eu fazia uma boca assim. O meu desenho é, quero que ele fique bem bonito. Ó, tá ficando bom já. E tem muita gente com dificuldade de cabelo também. Cabelo eu vou estar ensinando aqui. Tem vários tipos de cabelo. E só eu vou mostrar aqui meio de... Ó, como tá ficando aí, ó, nosso desenho. Agora eu vou aumentar aqui. E vou fazer o cabelo. Eu sempre faço franja, tá? Porque franja fica mais bonito o desenho. Calma que minha caneta não tá indo. Aí. Assim. Ó, gente. Assim, ó, gente. Vai ficar assim, a minha franja. Ó, e só pra dar um toque, eu faço um negócio assim, ó. Assim. Ó, assim. Daí eu vou virar aqui, que é mais fácil virar pra fazer essa parte. Ó, gente. Só bem assim, ó. Aí, calma aí, ó. Tá ficando assim, ó. Daí, assim. Daí, assim, assim. Pronto. E agora eu só fazer mais uma aqui, ó. Faz a mesma coisa que você fez aqui, tá, gente? Pode fazer a mesma coisa, tá? Gente, ó, fiz aqui a mesma coisa, né? Acho que eu deveria ter feito um negócio aqui, ó. Pronto. E tá assim. Eu vou fazer o cabelo grande, que isso daqui é uma menina, né? Não é um menino pra ter cabelo pequeno assim. Eu faço o cabelo assim, normalmente, meio liso, né? Porque eu não sei fazer cabelo cacheado ainda. Mas eu vou estar ensinando como eu saber, porque eu vou saber bem. Ó, eu vou fazer assim, pronto. Ó, daí eu faço um pescoço assim, eu faço o pescoço reto. Ó, eu faço o pescoço meio reto, né? Não é tão retinho. E ó, eu sei bastante tipo de
pescoço aí. Mas eu vou estar fazendo esse tipo de pescoço que é mais simples de fazer. Pronto, ó, tá assim. Daí eu vou fazer assim, que vai ser a sombra da cabeça. Ó, vou fazer sombra da cabeça. E vai ficar assim, ó, gente. Não, daí vai ficar bem melhor. Ó, vai ficar bem bonitinho. Daí eu vou fazer um lacinho nela. Geralmente eu não faço laço. Geralmente eu faço, né, orelhinha. Mas nem sempre eu faço orelhinha, tá, gente? Aí, calma aí, eu vou ter que arrastar um pouquinho a folha. E foi isso, gente. Eu disse que eu ia ensinar como fazer corpo, mas acho que já tá o vídeo meio longo já. Já passou até de 1 minuto aqui o vídeo aqui, tá? Bom, acho que é 1 minuto, né? É, acho que é, não sei muito bem. E ó, vê aí outro vídeo que eu vou estar ensinando como fazer corpo, de qualquer maneira aí. E tchau.